Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos mais uma vez ao nosso canal, ao 20º podcast do nosso canal Fla Georgia, Papo de Torcedor. Aquele pedido de sempre, você que está chegando aí agora, que não conhece o canal, dá uma olhada no conteúdo, se inscreve no canal e dê seu like, para nós é importante. E você, flamenguista, que já se inscreveu no canal, por favor, dá uma olhada no nosso conteúdo de hoje, que vai ser espetacular, e, infelizmente, analisando uma situação não boa, né, de domingo, e dê o seu like também, é muito importante para nós junto ao YouTube. Bom, a gente vai hoje conversar. Na verdade, nós, historicamente, sempre analisamos dois jogos, né? O Flamengo jogou contra o Madureira, foi 2-1, e naquele jogo, e mais um teste lá do nosso querido Paulo Souza, e finalmente o jogo de domingo. Eu proponho, a gente passa de passagem, a gente tem tanta coisa para falar de domingo, porra. O Flamengo e Madureira não vai agregar absolutamente nada para nós. Então, com relação ao jogo de domingo, antes de apresentar pela Supercopa, em que nós perdemos nos pênaltis para o Atlético, antes de apresentar os nossos debatedores de hoje, e passando, já botando algum molho nessa conversa que nós vamos ter extensa, a pergunta é assim: o time foi bem escalado pelo Paulo Souza? E as substituições que ele fez, né? Para manter aquele, como ele chamou, de fome de conquista, que ele acha que o Flamengo não tem. Será que botar o Diego no lugar do Bruno Henrique, que estava cansado, e não botar o Marinho, denota para o time que ele está com fome de conquista e recua o time com 2-1 e toma o segundo gol? Isso que a gente vai ter que conversar hoje. E aí eu vou falar rápido, a detalhe, com relação àquele nosso na última semana nós fizemos aqui a escalação, lembra, do time para domingo? Que nós botamos o time? Bom, vamos lá. Eu acertei 6 titulares, o Wagner acertou 9 titulares, o Roberto acertou 7 titulares, o nosso querido Thiago acertou 8 titulares e o André acertou 9 titulares. Ninguém acertou o time total e o score nem vai se falar, né? Porque a gente botou todo mundo vencendo, 3-0, 3-1 e tal, e no final foi aquele 2-2 melancólico. Mas antes de passar a palavra para vocês, deixa eu falar rapidamente uma coisa que eu achei muito interessante hoje, que o César Pereira botou no UOL: 10 conselhos para o Paulo Souza. Vou falar rápido, porque é só para agregar na análise de vocês. Primeiro, o Flamengo sofre para matar jogo desde os tempos de Jorge Jesus. Vídeo duelo com o Inter na Libertadores de 2019, por exemplo. Preciosismo, soberba e a tal fome de conquista que o português pretende ver na sua equipe, que não teve, segundo ele, até agora. 2. Zagueiros veteranos estão muito mal fisicamente. Davi Luiz bem abaixo, até tecnicamente. E o Felipe Luiz não consegue atuar por 90 minutos. Como resolver? Será que essa contratação que veio do Bragantino vai resolver? Será que é recuperável o Gustavo Henrique, etc, etc, etc. 3. É preciso um bom plano B para a eventualidade do Everton Ribeiro não se readaptar à ala esquerda. O Everton fez sucesso no Flamengo como ponta-direita, né? Ala direita, ponta-direita. E ele agora está sendo colocado na ala esquerda. Será que ele está rendendo o que deveria ou não? O Ilharão não se encaixou no sistema de jogo do Paulo, definitivamente. Chances razoáveis de perder o lugar no time. Né? João Gomes jogou, vai perder para o André, sei lá. Que tal ele voltar à zaga, já que nós estamos com problema de zagueiro? João Gomes ganhou a posição e Lázaro, enfim, progride e pode deixar de ser só uma promessa. O português, nesse aspecto, ele usa a base. 6. Diego já não deve ser primeira opção, nem segunda opção, na minha opinião. Não vale a pena insistir com o Diego. E tiveram alguns comentários que, será que o Paulo está... Diego, na cabeça dele, aquele cara que jogou na Europa, mas não é mais aquele cara que jogou na Europa, está com 36 anos. Gabigol precisa de humildade, uma palavra dita pelo técnico na coletiva para admitir que os gols por ele perdidos são incompatíveis com a sua capacidade e seu custo mensal. 8, como jogador como Guilherme Arana, tem tanto tempo e espaço para finalizar como no lance do primeiro gol da partida. 9, Hugo Souza, o Neneca, hoje não reúne condições técnicas para ser goleiro do Flamengo. Titular, digamos. Né? 10, Rodinei, aí pode botar o nosso lateral esquerdo também lá. Rodinei pode estar bem em campo, fazendo um ótimo jogo ofensivo,
saindo com a bola pela direita, mas quando o adversário atacar em algum momento, ele deverá falhar a defesa. É inevitável. E ele falhou, né? No segundo gol. Enfim, eu achei interessante esses conselhos que o Mauro César deu para o nosso querido Paulo Souza. Bom, hoje vamos ter aqui entre nós o nosso parlante italiano, Felipe, que volta a nos dar o prazer da presença, já no cair da noite, já da Itália. André, o nosso fisioterapeuta preferido, o Thiago, sempre com boas colocações, e chegando um pouquinho atrasado, me parece que faz parte do processo. Brincadeira. O Wagner que te caguetou, hein, Thiago? Ele que caguetou você. E Wagner, o nosso mais antigo debatedor. E por ele começaremos. E aí, Wagner, como é que foi o Flamengo e Atlético? O Paulo, para quem mora em Minas, foi muito frustrante, né? A vizinhança aqui soltaram foguetes aqui até tarde, né? E os gritos na hora do título, enfim. Tem esse gostinho amargo para mim, que é pior do que vocês, talvez não tenham sentido isso, né? Assim, estava pensando, né, que se a gente tivesse vencido nos pênaltis hoje, não era para a gente estar soltando foguete, como também ter perdido nos pênaltis nas condições que foram, não é para a gente ligar o botão do alerta, né? Mas futebol, eu estava conversando um pouquinho antes, né? E uma coisa que o futebol tem muito essa história de que, no final das contas, né? A seleção de 82 jogou um futebol lindo, não ganhou. De 94 jogou um futebol pragmático, ganhou. Quem consegue trazer os títulos para casa, né? E o Flamengo parece que viveu esse drama em 2017, 2018, aquele momento ali da finalzinho da gestão do Bandeira, o Flamengo não conseguia finalizar os títulos e trazer as taças, né? E aí 19 parece uma mudança que a gente achava que assim tinha encerrado de vez esse trauma, esse medo da história do cheirinho, das piadas. Vem depois o bicampeonato brasileiro, e aí agora a gente emenda uma série muito ruim, porque teve uma eliminação à Copa do Brasil com 3-0 para o Atlético Paranaense, o brasileiro perdido para o Atlético Mineiro nas condições que foram a final da Libertadores, e mesmo sendo um jogo só, era um jogo final que valia essa taça, né? Então me preocupa isso, né? É verdade, é verdade. Me preocupa a sequência de derrotas. Né, como você falou, né? E agora, o Paulo, olhando os dois lados aí, né? Eu ontem vi o time parece que foi a primeira vez que esse time jogou realmente com vontade no campeonato, porque naqueles testes do Carioca o time ou estava desligado ou estava sendo os testes eram muito comuns ali, né? Ontem foi um time que entrou para vencer, o que tinha de melhor na condição que o técnico armou. Eu vi algumas coisas boas, né? Algumas movimentações interessantes que talvez a gente não estava vendo com o Renato, né? Por exemplo, o Bruno Henrique saindo daquela lado esquerdo, segundo gol, né? Ele sai do lado esquerdo, cruza e vem fazer o gol do lado direito, se movimentou mais. Achei que o time ainda deixa alguns espaços no posicionamento de 3 zagueiros, porque vai levar um tempo. Você pega um Davi Luiz, um Felipe Luiz, talvez tenham se acostumado a jogar dessa forma, mas o resto do time ainda não tem. Você falou uma coisa muito importante, parece que o Arão está perdido mesmo. O Arão está igual uma barata tonta, está sem posicionamento, né? O João Gomes fez uma partidaça, foi um ponto positivo, de disposição e de talento, que ele chegou, às vezes, no ataque de uma forma, né, assim, até surpreendente. Acho que o Arrascaeta também, incrível como esse cara com jogo decisivo, como ele aparece, né, participou dos 2 gols em jogadas importantes. Agora, o gosto é amargo, né, porque a gente teve posse de bola, a gente criou mais chances, e se de parar a pensar assim, foram 2 vezes que eles chegaram e 2 gols que entraram, né? O Hugo, né, é um caso à parte, a gente tem que pensar aí, ele falha no primeiro gol, obviamente, e depois ele tem 12 pênaltis para defender. Um cara daquele tamanho, ele até escolhe muito bem os cantos, raspa a bola, mas ele agarra 2. Dos 12, ele agarrou 2. 2 foram para fora. Então, assim, o cara, até brinquei ontem, falei que ele é um anti-herói, porque ele falha no gol, ele tem 12 chances para defender pênalti, defende só 2.
tem a chance de chutar um pênalti, que ele, obviamente, não deveria ser cobrado por isso, mas ele poderia ter se consagrado ali. E eu penso muito que jogador de futebol tem um negócio que é estrela. É o dia que o Ronaldinho Gaúcho chega na seleção, no primeiro jogo, dá um balãozinho e nunca mais sai. É o Júlio César, com 17 anos, vai parar no gol do Flamengo quando o Clemente se machuca e todo mundo vê que ele é sensacional. O Hugo é um anti-herói. A estrela dele é boa. A gente só fica olhando o talento, a capacidade, o futuro, mas quando precisa, jogo grande, ele falha contra o Fluminense, falhou ontem, teve aquela aberração lá contra o São Paulo na Copa do Brasil de 2020. Então, assim, não sei o que acontece com esse menino, porque ontem dos pênaltis eu fiquei impressionado como ele ia na bola. Mas até quando ele ia na bola, a bola passava por baixo. Quando ele tocava na bola, batia. Passou por baixo, foi. Eu falei, esse moleque está precisando se benzer, porque está virando um anti-herói do time, né? Aí a pergunta que eu fico aqui, o Diego Alves, será que de 12 pênaltis o Diego Alves pegaria 2? É difícil adivinhar, mas com certeza pegaria. Aquilo era jogo para o Diego Alves. O Atlético bateu muito bem, diga-se passagem, né? Os pênaltis, o Hugo parece que dava até um medo de botar lá no cantinho, chutavam forte, perderam os que tinham que perder, mas não dá para dizer que o Hugo fez alguma grande defesa, né? 2 foram para fora e 2 ele pegou mais ou menos mal batido, né? Mas assim, eu fico chateado, obviamente, pela rivalidade, para quem mora aqui, mas eu vi evolução no time. Isso foi uma coisa boa, porque eu acho que esse time ano passado era muito fraco de ideias, muito sem repertório. E fica aí também o pensamento que esse modelo de 3 zagueiros a gente vai precisar de tempo para adaptar. Em alguns momentos você vê que a marcação bate cabeça, abre uns espaços na nossa defesa, né? E esse time vai precisar de tempo para se adaptar. Mas é isso, é um pouco frustrante. A gente esperava começar bem o ano e tal. O time acho que teve uma postura bacana de jogar a final com vontade, se dedicou, correu, conseguiu uma virada, que é sempre difícil, né? E aí toma um gol também bobo, né? Falta de cuidado. Você falou do lado direito aí, né, Paulo? O Rodinei tem uma coisa que, assim, tem jogo que parece que ele não falha. Ele joga direitinho, mas aí, uma bola ali do lado direito, tem um alinhamento ali com o Fabrício Bruno, de cobertura e tal. Mas, assim, é frustrante. O gosto é ruim, é uma rivalidade que está aumentando, a provocação continua. Você vê que o Atlético postou ontem, né? Mas que sirva de exemplo aí. Eu vi boas coisas na parte tática e vamos olhar para frente. E que quarta-feira ele resolve essas pequenas questões, que se perder para o Botafogo, aí a Flamimi vai vir forte em cima do Paulo. Mas e aí, Felipe, você que nos deixou a semana passada, como é que está teu sentimento com relação a esse jogo de domingo? Fala, Paulo, fala, amigos. Eu tento fazer, eu me pego pensando assim, tentando fazer um histórico desde a saída do Jesus, estava até escrevendo isso no grupo que a gente participa lá. E eu acho que quando a gente pega e analisa o padrão, o que tem de comum desde a saída do Jesus com o Domenech, depois com o Rogério Ceni, o Renato e esse iniciozinho do Paulo Souza, o que eu acho que me impressiona e que é preocupante é que a gente não pode esquecer que o futebol é um jogo de imposição física, técnica, tática e emocional. E o que esse time perdeu depois da saída do Jorge Jesus foi na parte de confiança e na parte anímica e de emoção. O psicológico do time está destruído. Mesmo quando o time ganha o brasileiro, desde a saída do Jorge Jesus, quando a porca torce o rabo, esse Flamengo não ganha o jogo. Nem naquele jogo contra o São Paulo, em 2020, já 2021, quando o time vem crescendo no campeonato, vence o Inter num jogo que era tido como final antecipada, a rodada final vira uma final onde só o Flamengo poderia ser campeão no duelo, e ele não ganha aquele jogo, jogando muito mal, inacreditavelmente, e fica dependendo da sorte no Beira-Rio. O jogo, a final do ano passado, da Supercopa, o Flamengo não vence, o jogo foi 2-2. Esses clássicos estaduais, que são jogos que, como a gente já comentou aqui, os adversários transformam em clima de decisão, pancadaria, catimba, times jogando recuados, dando sangue. O Flamengo não tem vencido, né? Ontem, o que aconteceu, a final da Libertadores, em vários desses momentos, como ontem e como na final da Libertadores, um determinado momento agudo do jogo que você sente assim, porra, tá bom pro Flamengo.
Quando com Jesus, às vezes, quando a gente achava que estava ruim, o time se superava. Então, isso tem me preocupado, isso me preocupou muito ontem. Eu pensei muito isso na hora que o Flamengo vira o jogo. Eu pensei, porra, agora é o momento que a gente vai identificar essa parte. Depois do 2-1, o time de 2019 enfiava a faca e rodava. Ou ia fazer o terceiro, ou ia segurar um 2-1 sem muito susto. E não foi o que a gente viu ontem. Como o Wagner falou, eu vejo evolução. Eu acho que o time do Renato, se jogasse 10 vezes com o Atlético, ia perder 6, 7. Ia ganhar 1, 2. E eu acho que ia ser isso. Os caras jogavam muito melhor. A evolução do Flamengo é bem visível. Mas a gente não pode esquecer que futebol não é só isso. Esse time precisa voltar a vencer no momento que o negócio aperta. Precisa voltar a vencer. Isso é um ponto que tem me preocupado. E só passando para o Thiago, será que essa fome de conquista que ele diz que o time não tem, ele tira o Bruno Henrique e bota o Diego, ele tirou o Arrascaeta quase que imediatamente, os dois estavam cansados, tudo bem, e botou quem no lugar do Arrascaeta? Foi o Vitinho? Foi o Vitinho. Então, assim, quando ele bota o Diego e reforça o meio de campo, ele não chama o time do Atlético e passa para os jogadores que vamos segurar esse resultado, Thiago? Então, primeiramente, boa tarde, boa noite, pessoal. Prazer participar de novo com vocês. Com relação, vou responder essa pergunta sua, Paulo, mas o que eu penso a respeito dela. Mas em relação ao jogo, eu acho que se a gente for olhar o copo meio cheio, eu acho que a gente teve o domínio do jogo, não com grandes chances no segundo tempo, mas no primeiro tempo sim. Mas a gente teve o domínio do jogo em 70% do jogo. Eu acho que a gente começa a perder o domínio do jogo quando o Bruno Henrique sai com a substituição do Diego. Mas eu consigo entender, é óbvio que comentar ser engenheiro de obra pronta é muito fácil, comentar em cima do resultado é muito fácil. Não concordei no momento da substituição e não concordo hoje, olhando o resultado, mas consigo entender qual foi o pensamento do Paulo Souza naquele momento. Eu acho que a gente estava começando a perder posse de bola, o Bruno Henrique já estava cansado, com cãibra, e a gente estava ganhando de 2-1. Então, eu acho que ali naquele momento ele quis dar mais posse de bola para o Flamengo com o Diego. E aí eu acho que passa por conhecimento de elenco. Acho que ele ainda não tem essa visão que todos nós já temos de que o Diego não é mais aquele jogador que jogou na Europa e um jogador que vai dar essa dinâmica e vai segurar esse jogo e vai essa bola como ele fazia não precisa ir muito longe, mas há 3, 4 anos atrás ele conseguia fazer isso com mais efetividade. Eu acho que hoje ele não consegue mais. E ali realmente a substituição foi ruim. Porém, por outro lado, eu tiro o meu chapéu com relação à substituição do Lázaro. Quando ele botou o Lázaro, eu xinguei, eu critiquei pra caramba. Falei, cara, como assim vai botar o Lázaro num jogo desse? E o moleque entrou muito bem. Então, eu acho que ali mostra como quem está no dia a dia do clube, analisando, fazendo os treinamentos, como que tem uma visão completamente diferente do torcedor, né? Eu acho que nós aqui como torcedores, acho que seria uma unanimidade que a gente não colocaria o Lázaro nesse jogo, e ele colocou o Lázaro, e o Lázaro entrou bem, deu um passe para o gol. Inclusive, eu compartilhei um tweet com vocês em relação ao segundo gol do Flamengo, como que é a movimentação entre os dois atacantes, como que o Bruno Henrique ele sequer olha para o Lázaro, porque ele sabe que o Lázaro está trazendo a bola e ele está olhando para frente em relação à movimentação tanto da zaga do Atlético quanto a movimentação do Gabigol. Então, quando o Gabigol faz o facão e leva a marcação, ele se mete no espaço vazio e o Lázaro dá exatamente no momento no contrapé do Godin para o Bruno Henrique fazer o gol. Então, isso é treinamento. Eu acho que, com o tempo, a gente vai conseguir ver mais evolução no trabalho do Paulo Souza. Eu acho que a gente conseguir fazer um jogo do jeito que a gente fez, com um time pronto, como é o time do Atlético, por mais que tenha mudado o técnico, o turco Mohamed, né, ele manteve o padrão de jogo que o Cuca tinha. Tanto nas substituições, ele fez substituição 6 por meia dúzia ali, né?
E a gente, na minha opinião, 70% do jogo a gente foi melhor que o Atlético Mineiro, criando, inclusive, muitas chances. E aí eu acho, eu queria comentar em cima do que o Felipe falou em relação ao mental. Eu acho isso extremamente importante e concordo 100% com ele de que talvez o fator que a gente tenha mais perdido tenha sido o mental. E aí, eu acho que a gente está com tempo aí, né? Talvez. Depois vai ter uma esticada Tá. aí. Mais uma. E aí, nessa parte do mental, Felipe, eu acho que são pequenos detalhes que é onde a gente muda a chave desse mental para o bem ou para o mal. Se você lembrar, em 2019, a gente foi para os pênaltis com o Emelec. E aí o pessoal fica, às vezes, chateado quando as pessoas comentam: pô, mas se o Flamengo tivesse perdido nos pênaltis, se o Emelec tivesse feito um gol, o ano de 2019 não seria aquele. E realmente não seria. Não seria aquele. E aquilo é um detalhe, onde ali não só a gente passou, eu lembro exatamente da atmosfera desse jogo no Maracanã, eu estava junto com o Wagner, e eu lembro exatamente da atmosfera desse jogo. Não sei se você estava comigo, Wagner, nesse jogo, mas foi algo assim absurdo. E ali, quando a gente ganha aquele jogo, a gente não ganhou só um jogo de oitavas de final. A gente mudou o mental da equipe ali. Ali eu acho que foi a mudança de chave. Então, acho que falta isso, falta uma grande conquista. Não adianta a gente falar que a gente perdeu nos pênaltis, poderia ter vindo para a gente esse título, como poderia ter ido para eles. No ano passado veio para a gente, talvez pelo Diego Alves ser um goleiraço e chamar a responsabilidade, pode ser. Mas foi um roteiro bem parecido do ano passado com o desse ano, em relação aos pênaltis. O Palmeiras acho que teve uns 2 match points também, né, digamos assim, né, para ganhar e não ganhou. E esse ano foi para eles. Então, assim, esse campeonato é um campeonato que é um campeonato de pré-temporada, valia por conta da rivalidade, mas se isso acontece numa Libertadores, como, por exemplo, aconteceu com o Racing, eu acho que no ano seguinte a gente fez um baita jogo com o Racing, mas a gente perdeu nos pênaltis, são esses detalhes que mudam também o mental da equipe. Então, eu acho que é um início de trabalho, mas eu vejo evolução e eu acho que o Flamengo ainda vai fazer um ano muito bom com o Paulo Souza. Eu ainda acredito nisso. Amém. E aí, André, tua avaliação? Boa noite a todos, bom dia, boa tarde. Bom, não começando num clima muito bom, né? Porque já há algum tempo a gente não consegue, depois de uma final, ter uma alegria, mas foi como eu falei também no último podcast, a gente não pode ver isso como terra arrasada, porque não é, e é um início de um trabalho, né? Mas o outro time também, o técnico é novo, mas ele está pegando um time já estruturado e manteve todo o posicionamento do time, ele só está dando uma continuidade e me parece ser um cara inteligente. Agora, a gente está num esquema novo que os jogadores estão se acostumando, estão se readaptando, né? Mudanças de posição. Eu só não entendi realmente o porquê. O time precisando rodar nesse esquema, por que ele começou contra o Madureira em outro no 4-4-2, né? Foi o único jogo do ano inteiro que ele não botou o esquema 5-3-3. Mas tudo bem, no segundo tempo ele foi e botou também 3 zagueiros. Mas falando do jogo, né, começando a falar do jogo, eu acho, assim, corroborando com o que o Thiago disse, com a maioria das pessoas dizem também, eu acho que o Flamengo jogou melhor que o Atlético a maior parte do tempo e dominou as ações. E parecia que você via que o Flamengo estava dando as cartas a hora que quisesse. Mas o Flamengo parece que tem um problema com a questão de... É uma coisa incutida dentro do Flamengo, entra técnico, sai técnico, que tá ganhando, recua, né? Ganhando de um gol, recua. E eu vi poucas vezes isso não acontecer, né? Na época do Zico, na época do Vanderlei Luxemburgo, logo no início do Vanderlei Luxemburgo, que ele vem lá do Bragantino, né? E do Jesus, logo depois, que o Flamengo pegava e não parava, ele ia atrás do gol e não parava,
E eu não sei por que isso acontece. Até uma vez que eu fui ao Maracanã com o Wagner, numa final, se não me engano, foi Flamengo e Vasco, e a gente estava ganhando por um gol de vantagem, se não me engano, foi o gol do Rodrigo Mendes, eu não me lembro. E estava chegando no final, e a gente assim, e o Wagner virou para mim e falou assim: calma, que ainda vai ter o último susto, porque sempre tem. É, e teve, se não me engano, foi o. Esqueci o nome do atacante da época. O atacante deles lá, porra, pegou sozinho, foi correndo e tropeçou na bola. Foi em 96 isso, eu acho. Tropeçou na bola, indo sozinho para dentro do gol. Teve um lance desse do Euler, uma vez Flamengo e Vasco, que ele ia sair sozinho, ele sentiu, caiu. Não sei se foi Também esse, né? teve. Não, não foi esse, não foi esse. Foi um que ele tropeçou na bola. Eu acho que foi o Pimentel na época, não me lembro mesmo. Bom, aí o. Mas Aquele isso que eu não lateral esquerdo entendo. do Vasco, Cássio. Não era o Foi. Cássio branquinho, não, era o Cássio moreninho. Não, foi isso, foi isso. E, cara, eu não entendo. O Flamengo mandando no jogo, fez o gol, para que recua? Continua, aperta o Atlético. Porra, o Flamengo é melhor que o Atlético. Agora, nitidamente eu vejo evolução no time, dos últimos técnicos para cá, né? Nitidamente. E aí eu começo falando aqui do Davi Luiz, né? Eu acho que a gente não pode cobrar muito do Davi Luiz, teve gente que achou ele horroroso ontem. Eu achei que ele não comprometeu, ele jogou normal, foi normal. Mas a gente tem que ver o seguinte: o Davi Luiz jogou 20 minutos num jogo anterior, aí sentiu, ficou se recuperando, depois jogou 15 minutos no outro jogo e agora jogou um jogo inteiro contra o Atlético. Então, chegou no metade do segundo tempo, provavelmente a cabeça dele estava pensando e o corpo não estava agindo. Né? Mas pelo jogo que ele fez, achei ele muito bem. Eu achei o Felipe Luiz muito bem até cansar, mas muito bem mesmo. E o Fabrício Bruno, eu gostei muito dele. Eu estou gostando muito do Fabrício Bruno. Muito. O Ilharão está perdido, perdido. Parece aqueles... sabe aquele desenho do Catatal, não sei o que ele ficava olhando para um lado e para o outro? Parece o Arão no meio de campo. Ele está perdido. O João Gomes, cara, veterano de 20 e poucos anos. O cara está jogando o fino da bola, está jogando muito bem, não se incomoda com a pressão dos outros. O Hulk tentou falar com ele, virou as costas, foi embora. Teve uma entrada, uma dividida, o Hulk, pô, minha perna, não sei o que, ele virou as costas e foi embora. Do jogo, pô, vamos embora. O juiz vai dar ou não. E vamos embora. E não se incomodou, continuou. João Gomes, fantástico. Concordo com o Thiago, quando o Lázaro entrou, eu falei, caramba, vai botar o moleque para jogar agora na final, meu Deus do céu. Porra, ele calou minha boca no primeiro passe que ele deu. Foi fantástico. E depois também ele não se abateu, jogou, não se abateu com o jogo, com o tamanho do jogo, jogou tranquilamente, jogou bem, gostei muito dele. Gostei muito dele, o que me leva a crer até que o Paulo Souza vai continuar mantendo o Everton Ribeiro pela esquerda. Eu acho que o Lázaro ganhou ali a vaga de substituto, e a gente agora tem o René como terceira opção ali, né? Então, eu acho que já estava bem na hora do René vazar. O Ramon é a quarta. Pois é. Coitado do Ramon. Pois é. Mas o que? O Rodinei. O Rodinei, ele é bom, mas, cara, ele é o Rodinei. Ele nunca vai ser nunca vai passar. Ele vai ter um jogo que ele vai ser fantástico, como qualquer um que joga bola sabe disso. Tem vezes que você joga e você fala assim: caramba, eu joguei muito hoje. Hoje deu tudo certo. Isso vai acontecer com o Rodinei também. Mas ele vai estar naquela média dele. Se você pegar um montante de 20 jogos, o Rodinei vai ser a média. Né? E, cara, não dá para o Rodinei no Flamengo, desculpa, não dá. De repente, ali como substituto, não, reserva, beleza.
mas não dá para o cara ser titular no Flamengo. O Mateuzinho está pedindo passagem. O Mateuzinho está muito melhor que ele. Pô, e se o Paulo Souza não tem esse problema com a base, é uma escolha do Paulo Souza mesmo. Tudo bem. A gente sempre vê, todo técnico tem a sua teimosia, né? Eu espero que não seja essa do Paulo Souza. O Diego. Quando o Diego entrou no lugar do Bruno Henrique e o Vitinho entrou no lugar do Arrasca, eu lembrei logo do Jesus, na final do Mundial. Eu falei, pronto, acabou. Acabou a criatividade do Flamengo ali, a pressão, se a gente precisar de alguma coisa, não deu outra. Né? Aquela pancada, aquele petardo do Hulk, aí o Hugo realmente não pôde fazer nada, mas a bola não podia ter chegado até ali, né? Porque se o Flamengo tivesse continuado a jogar, isso não teria acontecido. Poderia até ter acontecido, futebol como diz o outro, vou falar uma coisa nova, é uma caixinha de surpresa, mas a gente tinha que continuar mandando no jogo. Sobre o Hugo Souza fez uma única defesa durante o jogo, que foi uma bola no canto, logo depois do segundo gol, se não me engano, do Atlético. Foi uma bola difícil até depois das substituições, que até eu fiquei com medo dele ter se machucado e a gente não ter mais quem substituir. Foi a única defesa que ele fez durante o jogo. O resto ele não fez nada, então eu acho que ele fez muito pouco durante o jogo, deu 2 rebotes para o meio da área, um saiu o gol do Atlético, o outro ficou que não tinha ninguém. Naquele segundo rebote não tinha ninguém. Exatamente. E aí ficou ali, exatamente igual. E ficou um Deus nos acuda ali no meio da área. Então, quer dizer, no mesmo jogo ele não aprendeu com o erro dele. E aí eu vou falar uma coisa para vocês, perguntar. Né? Eu até falei que ia ser o Hugo Souza, mas foi o que o Wagner falou. Ele é jogo grande, ele falha. É jogo grande, ele falha. Não está dando, não está dando. E aí eu pergunto para vocês, o Diego Alves, será que teria comprometido mais do que o Hugo Souza? Não acredito. Não acredito. Ele poderia ter tomado aqueles 2 gols, mas ele não teria comprometido mais. André, agora, sabe qual é a sensação? Deixa eu só te dizer uma coisa. Sabe qual é a sensação que eu tenho? Você viu o treinamento dos goleiros com aquele Paulo, que eu chamo ele de bispo, que não é bispo? Sim, bravo! 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 Então, Paulo assim, Grilo. O garoto, Paulo Grilo. Acho que o garoto se sai muito bem nos treinamentos em relação ao Diego. Então, eu acho que eles se avaliam por aí, cara. Pois é. Por aí, eu também acho. E aí, isso. porra, o cara é muito bom no treino, bicho, mas na hora da dividida, lá na hora de uma final. Exatamente. Agora, estatisticamente falando, tá? Estatística, números, o Diego Alves pega 45% dos pênaltis que são cobrados contra ele. Que ótimo. 45%. Então, cara, de 12, o Diego Alves ia pegar, estatisticamente, poderia não pegar nenhum, mas estatisticamente pegaria pelo menos 4 ali, né? Cara, o Hugo Souza, foi o que o Wagner falou, nem estrela ele tem. Ele pula, a bola passa por baixo. Ele pula, escorrega. Eu nunca vi um goleiro escorregar no pênalti. Ele escorregou num pênalti e não chegou na bola. Ele pegaria aquela bola se ele não escorregasse num dos pênaltis. Então, quer dizer, eu vou cobrar o moleque que ele escorregou, porque o tufo de grama saiu? Não. Mas é estrela, questão de estrela. Eu acho que o Diego Alves sai na frente depois dessa decisão. Né? Agora, o que me preocupa muito no Paulo Souza, e eu acho que ele tem que treinar, é que, por estatística dos jogos do Paulo Souza no Flamengo, o Flamengo precisa de 7 chances de gol para criar um gol. O Atlético teve 3 lances, fez 2. Tem que ser decisivo. Futebol é bola na rede, não adianta ter domínio de bola, ter posse de bola. Tem que ter bola na rede. Então, isso tem que mudar. Mas isso é desde a saída do Jesus, né? Isso é desde a saída de Jesus. Sim, exatamente. Isso tem que mudar a estatística, tem que mudar a cabeça, tem que mudar, mas tem que mudar isso. Não pode perder gol. Não pode perder gol como perde. Não pode. Eu acho que... André, só um detalhe também. A gente está, assim, foi colocado
que o Flamengo esse ano, lembra que a gente já falou em vários podcasts, o Flamengo esse ano ia contratar para fazer sombra aos titulares. Né? Porra, tu bota. E aí bota o Diego, cara. O Marinho está no banco, o Pedro está no banco. Porra, Exatamente. sabe? O Gabigol, por exemplo, parece que já é insaível. É insaível. Exatamente. Pô, o Gabigol está pegando gol para caramba, o Pedro está lá, ele não mexe no Gabigol. Então, eu acho que. Eu concordo, mas a gente. Falou aí, tem que. Talvez ele não tenha conhecimento do plantel de forma adequada. Eu acho que a gente deu um azar também, porque o Pedro não vem fazendo gol, né? Perdendo muito gol. Perdeu muito gol também contra o Madureira. Bom, mas a gente não podia botar o Diego, com certeza. E aí, falando dos pênaltis, eu peguei aqui os pênaltis que o Flamengo... Disputa de pênaltis que o Flamengo jogou desde 2017. O Flamengo perdeu 75% das disputas de pênalti desde 2017. Então, nós perdemos em 2017 para o Fluminense na Taça Guanabara, 4-2, para o Cruzeiro na Copa do Brasil, 5-3, para o Paraná na Primeira Liga, 5-4. E aí, em 2019, a gente perde para o Atlético Paranaense, com Vitinho errando pênalti também. Essa primeira leva que você falou era o Muralha, né? Bom era ressaltar isso. Era o Muralha. O 2020, já contra o Racing, 5-3, quem perdeu foi o Arão. Taça Rio, Fluminense, 3-2, Léo Pereira bateu para fora, Arão e Rafinha perderam. Então você vê também quanto que o Arão perde, né? E o Flamengo venceu 3 disputas. Contra o Vasco em 2019, com o time reserva, na Taça Rio, o César era o goleiro. O Emelec na Libertadores, que também concordo com o Thiago, que foi a mudança da chavinha. Estava todo mundo naquela não passa das oitavas, não passa das oitavas, não passa das oitavas. E para passar foi sufoco, mas eu acho que foi sufoco por causa da cabeça dos jogadores também. E contra o Palmeiras, que a gente havia perdido a disputa de pênaltis e o Diego Alves mudou a chave da cabeça do atacante, né, na hora que o cara foi bater. Ele entrou na cabeça do cara lá do Palmeiras e a gente conseguiu vencer aquele pênalti. Então, e eu peguei também os últimos 5 pênaltis batidos pelo Vitinho em disputa de pênalti. Os últimos 5 pênaltis, contando 2 de ontem, ele fez 2. Ele perdeu 3. Então, não era ele para bater. Não era ele para bater. Ontem não era. Mas o Paulo Souza escolheu os 5 primeiros e depois eles escolhiam por si só. Bateu os 11, Paulo Souza devia falar assim, começa de novo. Os 5 primeiros, depois vocês escolhem. Ou então, agora é o Gabigol. Sim. Paulo Souza tem que fazer isso, ele é o comandante. Ele tem que ter essa voz. Ele não pode deixar. Viu o Vitinho começar a andar, ele fala, não, meu filho, para. A estatística dele é horrível, ele bateu muito mal o pênalti dele. Não podia ser o Vitinho. Bom, ok. Mais algum comentário aí sobre o jogo? Alguém quer falar sobre os 65 milhões pelo André, que ficou no banco ontem, vai ser comprado? Era para ser comprado, vai ser anunciado hoje ou amanhã? Ou podemos deixar para a próxima semana, depois de tanto... Ô, Paulo, eu queria só da minha parte para encerrar aqui, né? A gente falou lá em dezembro, o jogo do Palmeiras foi 27 de novembro, né? Ali o Flamengo já estava eliminado de tudo, né? Passou o mês de dezembro inteiro, passou janeiro, nós estamos hoje no dia 21 de fevereiro. A gente liberou 2 goleiros, e não que fossem potenciais, né? Que era o César e o Gabriel, com toda a indicação de que queria pegar um goleiro experiente para fazer diferença. A gente não fez, são 90 dias. A gente perdeu um Fla-Flu por falha do Hugo. E ontem, não vou dizer que a culpa foi dele e tal, mas está provado que ele não atende jogo grande e o Diego Alves não tem condição de jogar, porque está sempre machucado. Então, assim, uma grande incompetência e talvez, me corrija se eu estiver errado, a posição mais fácil do futebol mundial. Você ter bons goleiros de alto nível, não é caro, não tem passe caro. Não tem passe caro. Você consegue pegar goleiros experientes tá aí na no América YouTube do Sul. Agora, até se fala assim, quero pegar um goleiro europeu,
dá para pegar um mercado aí secundário com preços acessíveis, né? Então, Você está no são YouTube 90 agora dias dizendo que o Flamengo e é uma avança. falta de capacidade, porque acho que já planejaram, mas a falta de capacidade de finalizar essa execução da contratação aí é nível amador. Mas está aqui no YouTube dizendo que avançou pelo Santos. Mas o que a gente viu, né, nessa saída da dupla Batman e Robin, eles estavam priorizando contratar o André. Eles sempre naquela. E aí, né, aquele era fumaça, né? Aquele ponto esquerda do Benfica era fumaça. Mas, enfim, era o André, junto com o manager do André, o cara que cuida da carreira dele lá, o não sei o que e tal. E se esqueceram, exatamente, concordo com você. Está aí no YouTube agora dizendo que já uma reunião, os diretores, enfim, quem decide, o conselhinho, e vão partir com vontade para cima do Santos, que me parece que é o goleiro do Atlético Paranaense, não é? Do Atlético Paranaense, que era o reserva do Everton. O Santos é um excelente goleiro. Agora, o que se mostrou uma tática errada também do Tom Jerry, que foram lá para a Europa, né? Que é melhor Batman e Robin, não, Tom Jerry. Batman e Robin, né? Sei lá. Batman e Robin, Pateta e Pluto foram para lá e se mostrou uma tática errada esperarem a janela fechar, né? Porque eles foram para lá, aí foram no Neto, no goleiro reserva do Barcelona. Aí o Barcelona falou assim: cara, eu até vendo, mas eu não posso comprar ninguém agora, porque a janela está fechada. Então não vou vender, não. O Mauro César cantou essa pedra. Ele falou: tem uma estratégia aí que pode dar errado porque não vai ter reposição. Exatamente. A mesma coisa com o Porto, o Marquezine. Quem é que eles vão substituir? Não pode comprar. Então, foi uma coisa errada. O Andréas, a gente gastou 10 milhões e meio por um reserva agora, que está em reserva, né? E agora, aquele rapaz lá, que eu esqueci o nome agora, que é do Los Angeles, que está na Turquia, Diego Rossi. Diego Rossi, o time da Turquia já falou que não quer, não vai comprar. Então, ele vai voltar para o Los Angeles. Então, o que o Flamengo estava fazendo? Em 6 meses, ele encerra o contrato do Los Angeles. Então, o Flamengo estava empurrando um pouco com a barriga para esperar o tempo chegar e comprar mais barato o Diego Rossi. Só que o Internacional agora ofereceu 5 milhões de euros por 50%. E o Los Angeles está pedindo 8 milhões de euros por 50%. Então, se o Flamengo quiser, vai ter que botar um dinheiro. Oi. Eu li que o Fenerbahçe comprou ele ontem, cara, o Diego Rossi. Eu li que ele exerceu uma opção de compra e comprou ele ontem. Inclusive, estavam na rede social aí bem chateados porque o Flamengo tomou mais esse chapéu. Mas, enfim, não sei até que ponto eu vi essa informação hoje de manhã. Essa informação eu vi hoje de manhã, que eu estou passando no canal do Fabrício e, se não me engano, do Rafa Melo. Eu acho. Eu vi aquele Planeta Futebol, enfim. Eu vi que ele tinha exercido a opção de compra, mas, enfim. De repente, eu peguei depois. De repente, eles anunciaram isso, né, antes de saberem da venda. De repente, já era. Mas o que eu estou falando é o seguinte: é muito dinheiro para comprar por reserva, porque o Diego Rossi iria vir para ser reserva do Bruno Henrique. Mais 8 milhões. Porra, tem que comprar goleiro. O Marquezine são 10 milhões de euros, valeria a pena. Pega o Santos, então. O Santos é bom pra caramba. Né? Pega qualquer goleiro, mas tem que pegar um goleiro bom. Hoje a gente... eu acho que foi o Felipe que falou isso lá no grupo, se não me engano. Hoje a gente não pode pegar para complementar elenco. O Flamengo tem que comprar, tá com dinheiro, tem que comprar para jogo, para incomodar quem está lá dentro. É isso. Era a filosofia, né? Que parecia que esse ano ia ser assim. Ô, Paulo, só para finalizar, porque eu acho que é importante para a gente não ficar só batendo no porteiro e esquecer do síndico. Eu não consigo admitir um vice-presidente de futebol do Flamengo vereador. Então, eu acho que enquanto não mudar isso, a gente corre o risco de botar tudo a perder. Mas você acha que isso é por causa do tempo dele ou porque ele toma mais as decisões por questões políticas? Não pode dividir o clube. O cara não pode dividir a função de vice-presidente de futebol do Flamengo exige 24 horas do dia do cara. Não dá. Ou ele não faz bem como vereador, ou ele não faz bem o trabalho dele como vice-presidente. Realmente. Um ponto em cima dessa questão que o Felipe colocou, assim,
e que me chama muita atenção. Eu vou pegar um exemplo daqui do Rio de Janeiro, Botafogo, que virou SAF. O John Textor, a primeira coisa que ele fez, ficou essa coisa de vai investir não sei quantos milhões, ele falou, não tem dinheiro nenhum agora. Ele pegou o cara que era um tal de Freeland, eu acho, que era o gerente de futebol, ele fez uma série de entrevistas com todos os executivos de futebol do Botafogo. Esse Freeland, que foi o cara que levou o Botafogo para a primeira divisão, foi um cara super importante, voltou para a base, porque não tinha o perfil de profissional, para a área profissional do Botafogo. Segundo ele achava que ele se encaixava melhor na base. Então, ali é aquela questão de quando o clube se torna empresa, você tem uma gestão profissional. O Botafogo foi atrás do Luiz Castro, que é um técnico português que estava sendo disputado pelo Corinthians agora. Então, para você ver, o Botafogo veio da segunda divisão e está ganhando o técnico na disputa em cima do Corinthians. Por quê? Porque o John Textor, ele é investidor, ele quer pegar os jogadores do Botafogo, ele quer revelar jogadores e quer vender na Europa. Ele tem que ter um retorno. O investidor, ele quer ter retorno. Ele foi em cima de um técnico que tinha um conhecimento absurdo em cima da base. Ele foi, por não sei por quantos anos, técnico da base do Porto. Depois foi para o Shakhtar. Então, ele vai ser um técnico que, além de tudo, além de ter conhecimento de futebol, ele vai revelar jogador a ponto do Botafogo poder fazer dinheiro e ter retorno financeiro com isso. Então, tudo isso é uma gestão profissional de futebol. O Flamengo, ele é liderado por um cara que é vereador e divide o tempo dele entre ser vereador e ser VP de futebol do Flamengo. Qualquer decisão tem que passar por conselhinho. E aí é todo mundo opinando, entendeu? Quantas vezes a gente já não viu notícia que o Flamengo é um cabide de emprego? Uma porção de gente arruma cargo no Flamengo por camaradagem. Isso, por mais que o Flamengo esteja saudável financeiramente, por mais que o Flamengo seja uma marca forte e atraia patrocínios, o Flamengo vai conseguir, mesmo tendo isso tudo, patinar em relação a uma gestão profissional. O Flamengo vai competir com o Botafogo. E eu acho importante o Botafogo crescer, o Vasco crescer, porque vai mostrar para o Flamengo que o Flamengo precisa de uma gestão profissional. Sem isso, não adianta ter dinheiro. Não adianta. É muita gente ali opinando. A gente até discutiu lá atrás, né, que numa empresa, o diretor da fábrica toma decisões com relação à fábrica e não pede um conselhinho para o cara de finanças para achar o que ele vai comprar de matéria-prima. Eu concordo plenamente, acho que esse conselhinho não existe. Me disseram que o BAP já tinha saído de tudo, não estava mais metido, mas aparentemente ele participa do conselhinho. Assim, eu concordo. E aquela gestão do Flamengo, que é uma gestão que deu um choque profissional, foi muito bom para aquela época, enquanto os outros times estavam despreparados. Agora começa a ter esse tipo de competição. Eu, pessoalmente, não acredito muito em SA. Eu acho que o gestor que quer ter lucro, a médio e longo prazo, a preocupação dele não é o time. Bom, mas tem que fazer um bom time, mas ele vai vender na hora que tiver que vender, ele quer botar dinheiro para dentro. Eu não sou, eu quero estar errado, mas eu não sou muito crente. Já esses caras que são mecenas e que botam dinheiro a fundo perdido, sem juros, também não vai dar certo a longo prazo, mas pelo menos estão querendo fazer o time ser campeão, pelo menos isso, entendeu? Eu não sei o que vai dar, o que vem por aí, mas eu concordo com você, Thiago, quando você diz o seguinte: tem que dar um passo à frente na profissionalização do Flamengo. Foi muito bom para aquela época. Agora a competição mudou e tem que ter uma estrutura, acabar com o conselhinho, botar gente que se dedique full time a isso e especialista, né? Que o Brás de 2019 não conseguiu repetir em 2020, 2021 e aparentemente foi, entre aspas, eu não diria que um fracasso absoluto, mas muito pouco sucesso a saída dele para a Europa e a estratégia que ele teve. Como foi dito aí, o cara vai contratar como se o cara do time europeu não pode repor. E aí, em cima desse ponto, assim, só para finalizar, a viagem do BAP, ela foi do Brás e do Spindle, ela foi para fechar a negociação do Andréas, mas o mais preocupante aí foi para estreitar relações com Kia Jorabichian e com Bertolucci. Então, isso vai na contramão da profissionalização do futebol. Totalmente na contramão. Usando mais uma vez um exemplo do Botafogo, o Botafogo estava prestes a fechar com a Vetor, sei lá, uma empresa nova aí de material esportivo pequena, que patrocina, sei lá, Volta Redonda. Ele falou, cara,
não existe isso. Se eu quero valorizar a minha marca, por mais que essa empresa esteja pagando bem em relação ao que eu estou recebendo hoje, eu não posso fazer isso. E ele falou, o Botafogo vai ter uma das 4 maiores marcas na camisa. E ele conhece os caras das grandes marcas. Então, vai ser ou Adidas ou Nike. Estão falando que vai ser ou Adidas ou Nike ou Reebok ou Puma. Porque o Botafogo seria muito mais importante para a Veto do que a Veto para o Botafogo. Exatamente. Quase 40 milhões. O problema é que ela estava alavancando a marca Veto e não o Veto alavancando o Botafogo. Exatamente. E a gente está indo para o modelo dos anos 90, onde a gente tem que fazer conchavos com empresários para poder trazer jogadores. Isso é muito preocupante. Entendeu? Então, o Flamengo tem que ter um choque de gestão profissional. Isso é para ontem. Eu concordo com você. Meus amigos, falta um pouco tempo já. Nosso podcast hoje já levou já aprofundou aí essa discussão com relação ao domingo. Acho que foi excelente. Nossos membros vão adorar. Mas vamos ter que encerrar e voltamos na semana que vem. Tudo bem? Então, uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Sempre Flamengo.